Atos, capítulo 13, foi o tema proposto, para esse culto de missões. Já foi lido nessa noite por 2 vezes, mas eu quero ler mais uma vez aqui. Quantos irmãos acham aí Atos capítulo 13? Quero agradecer a Deus por mais uma vez ministrar aqui nessa igreja, pela segunda vez. Já vim aqui falar uma vez. E quero o irmão João Assunção, era dirigente faz tempo. E estou retornando, Vamos ver se é a minha última vez ou se o Paulo vai me convidar novamente. Irmãos, agradecer a Deus por essa oportunidade, ao Paulo pela confiança. O Paulo, que é um grande amigo, padrinho de casamento, dispensa apresentações. Atos capítulo 13 diz assim: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, puseram-lhes as mãos e os enviaram. Deus abençoe. Irmãos, os irmãos percebem, a minha versão é a NVI, a versão que eu adotei, lendo Atos capítulo 13, nós ficamos com algumas dúvidas, E nessa noite eu gostaria de abordar algumas questões aqui que Deus me direcionou nesse sentido, dizer para os irmãos que Atos 13, irmãos, é um capítulo-chave de Atos. Se você estudar os 28 capítulos de Atos, você vai ver que a partir do 13 é um divisor de águas. Atos capítulo 13 acontece um ato que ele vai mudar totalmente a história da igreja. E depois eu vou revelar para os irmãos aguardem, fica até o final aí para saber o que é. Irmãos, Atos dos Apóstolos é também chamado por alguns Atos do Espírito. E por que ele recebe esse nome? Porque, irmãos, em Atos nós vemos o Espírito Santo agindo de uma maneira totalmente ativa. Nós vemos aqui que Barnabé e Saulo foram separados pelo próprio Espírito Santo. Ele que dirigia o trabalho de missões, não era simplesmente a igreja escolhia quem era o mais bonito, quem era o mais capacitado, quem tinha o melhor carro, o melhor emprego, não. Aqui o próprio Espírito Santo direcionava quem seria enviado. Tinha outros mestres aqui, tinha outros apóstolos aqui, tinha outros profetas, tem uma lista no começo do capítulo. Mas Barnabé e Saulo foram direcionados pelo Espírito Santo. E nós vemos em Atos o Espírito Santo muito ativo. Ele direciona, em alguns momentos Paulo ele quer ir para algum lugar, o Espírito Santo fala: opa, aqui não, você não vai. Mas não tinha almas ali? Tinha, mas não era o momento. Então o Espírito Santo guiava a igreja primitiva. E eu quero, irmãos, recordar com vocês rapidamente o começo de Atos dos Apóstolos, quando Jesus ele vai aos céus e ele fala para os discípulos ficarem em Jerusalém até ser revestido. Isso acontece no capítulo de número 2, que é conhecido como Pentecostes. Depois do Pentecostes, do batismo do Espírito Santo, os apóstolos começam a pregar com mais ousadia. Nós vemos Pedro, que era um pescador, que era um homem leigo, era um homem que não conhecia muita coisa, de repente faz uma pregação que salva 3.000 almas. Ali o Espírito Santo começa a usar Pedro de uma maneira poderosa. O capítulo 3 fala de Pedro e João subindo ao templo, e eles efetuam aquela cura daquele homem coxo. Então nós vemos que o Espírito Santo começa a agir na vida da igreja. E nós vemos ali depois também que Pedro começa a pregar publicamente, e aquilo incomoda as autoridades. E eles começam a perseguir a igreja, já com os apóstolos, e colocando eles na prisão. O capítulo 4 mostra isso, que os discípulos eles são exortados a não pregar mais no nome de Jesus. E aí os discípulos eles falam: não, mas espera aí, importa mais obedecer a Deus do que aos homens, vamos pregar sim. Você fala para eu não pregar, mas eu vou anunciar. E aí começa, irmãos, uma perseguição religiosa nesse tempo com a igreja. Eu quero que os irmãos leiam comigo Atos 4:36, porque aqui vai apresentar um dos nossos personagens que foi lido, Barnabé. Atos 4:36 fala assim: que José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Nota bem isso, encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Era um homem, irmãos, que quando a igreja decidiu que ninguém mais teria nada, que tudo seria de todos,
foi um homem que vendeu a sua propriedade e entregou tudo aos pés dos discípulos. Um homem que o que ele tinha ele não considerava mais dele. Ele entendeu a missão da igreja, que de fato ele deveria se entregar com tudo aquilo que ele possuía. Vamos para o capítulo de número 5 e nós vemos os discípulos açoitados por causa do nome de Jesus. E fato, irmãos, eles acharam aquilo ali sensacional. Eles comemoraram porque eles sofreram e foram achados dignos de apanhar, de ser açoitados por Jesus. E hoje, irmãos, se alguém olha torto para nós, né? O que acontece? Já vou sair daí, já desviou. E os discípulos não, irmãos. Eles foram açoitados, presos, apanhados simplesmente por pregar Jesus. E eles acharam aquilo ali a coisa mais fantástica do mundo, saíram glorificando a Deus, porque eles acharam merecedores de apanhar por Jesus. Olha só, primeira lição que nós aprendemos já hoje. Nós temos, irmãos, se nós fomos perseguidos, se nós fomos muitas vezes humilhados, caluniados por causa da nossa fé, nós temos que exaltar, por ser dignos e ser maltratados por causa desse nome que está acima de todo nome. Irmãos, o capítulo de número 6 ele fala sobre uma crise que teve na igreja, na qual foi levantado os diáconos para ajudar na assistência social da igreja, e fala de um homem chamado Estevão. Esse homem vai ter uma grande influência na igreja, irmãos, porque no capítulo 7 ele vai ser o primeiro mártir da igreja, a primeira pessoa a morrer por causa do nome de Jesus. O capítulo de número 8 tem um versículo que eu quero ler para os irmãos aqui. Estou fazendo esse breve resumo para a gente chegar em Antioquia, tá, irmãos? Porque senão você chega em Antioquia, você perde algumas coisas aí. No capítulo 8, versículo 1, olha só. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Tá? O que eu quero destacar aqui, a igreja estava em Jerusalém, estava sendo perseguida, só que ela estava ali em Jerusalém, ela não saía, não arredava o pé de Jerusalém, estava sendo perseguida, mas estava ali. Quando Estevão morre, irmãos, a morte de Estevão, ela também cria uma nova fase para a igreja. Por quê? Com a morte de Estevão, a igreja começou a ser perseguida e começou a se dispersar. Eles começaram a sair de Jerusalém. Né? E nós vemos aqui, só que a igreja que sai de Jerusalém, ela não sai calada. A igreja não sai para fugir da perseguição. Eu quero que você leia também o versículo de número 4. Atos 8, 4 fala assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então, irmãos, olha a estratégia que o Espírito Santo usou aqui. Bom, a igreja está ali, está com medo, eu vou começar a perseguir. Perseguiu e ficou ali parada, presa? Não, pera lá, vamos dispersar esse povo, senão o evangelho não vai espalhar. E aí então, irmãos, aquelas pessoas que começaram a ser dispersas começaram a pregar. Por onde quer que elas iam fugindo, por assim dizer, elas iam pregando. Então o evangelho começa a ganhar mais adeptos, começa a ganhar mais almas devido à perseguição. Então a perseguição, muitas das vezes, ela não é uma coisa ruim. Porque a igreja, quando ela não é perseguida, ela é acomodada. Mas quando ela é perseguida, ela começa a expandir horizontes. Senão a igreja não chegaria nos confins da terra se ela ficasse só ali em Jerusalém, presa em 4 paredes. Tá? Então, irmãos, aqueles irmãos, eu quero que os irmãos guardem isso também, que a pregação da palavra, a princípio, foi devido à perseguição, e os irmãos começaram a sair devido à perseguição. Depois nós vamos falar o porquê, que eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso. Irmãos, o capítulo 9 mostra a conversão de um homem chamado Saulo. Esse homem vai se tornar simplesmente o maior missionário da igreja primitiva. Um homem que depois ali vai escrever mais da metade, a metade praticamente do Novo Testamento, escrevendo 13 cartas, e a conversão de Saulo. A Bíblia fala que Saulo ele era um homem. Eu quero aqui falar um pouco sobre o currículo de Saulo. Né? Quem que era esse homem que na verdade era um leão a serviço dos fariseus, né? O capítulo 9, versículo 1 fala assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Só um parênteses: quando você lê em Atos caminho com letra maiúscula, era o apelido, era o nome
e colocaram os seguidores de Jesus, tá? Eles colocaram eles como o caminho. Então, os seguidores de Jesus eram chamados seguidores do caminho, na ocasião aqui de Atos. Irmãos, olha só o que Paulo faz. Paulo, ele estava com muito ódio da igreja. E ele não somente faz o trabalho dele, mas ele pede cartas para que ele fosse em Damasco, para buscar quem fosse no caminho, fazer além daquilo que lhe foi colocado, né? Eu quero que os irmãos vão comigo agora no livro de Filipenses, no capítulo 3, o versículo 4 ao 6. Hoje, irmãos, nós vamos aqui tirar um pouco o pó das nossas vidas. Filipenses capítulo 3, versículos de 4 ao 6, que diz assim: olha só quem era Paulo, irmãos. Eu vou ler aqui para os irmãos. Embora eu mesmo tivesse, Paulo defendeu aqui, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha só as credenciais de Paulo. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Paulo, ele era o que nós chamaríamos de um judeu puro sangue. Ele mostra que a sua genealogia, ele tem os judeus davam muita importância nisso aqui, e você conseguir provar a sua linhagem. E Paulo prova a sua linhagem. Ele era de uma tribo, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Ele era um fariseu. Os fariseus na época, conhecidos por manter os costumes, né? E até mesmo ampliar um pouco ali as leis. Eram homens totalmente zelosos. Ele fala que ele era perseguidor, ele era implacável, ele era um homem irrepreensível na sua conduta. Esse era o homem que perseguia a igreja. Atos capítulo de número 22, vai falar um pouco mais desse homem. Atos 22, 3 a 5, fala que Paulo, olha só, ele fala o seguinte, depois, Atos 22, 3 a 5. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Irmãos, Paulo teve a educação excelente na sua infância, a melhor educação que ele podia ter aos pés de Gamaliel, que era uma escola da época das melhores, e Paulo recebe essa instrução. Então, olha só, irmãos, Paulo ele tem o conhecimento e ele tem um caráter ali na sua religião que ele era irrepreensível. Esse era o homem que perseguia a igreja. Eu quero mostrar para os irmãos também Gálatas, capítulo de número 1, e o versículo 13 a 14. Agora eu quero que vocês façam um exercício aqui comigo, irmãos. Eu quero que vocês marquem aí Gálatas, porque nós vamos andar um pouco em Atos, um pouco em Gálatas, tá? Depois vocês vão ficar ninja depois desse exercício aí, vocês vão conhecer bem aí a história de Paulo. Irmãos, Gálatas capítulo 1 vai falar o versículo 13 e o versículo 14, que fala assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como persegui com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Olha o que ele fala no 14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Irmãos, Paulo era um menino que, entre a sua classe, na sua idade, ele era o que se destacava. Era aquele que recebia a estrelinha, era aquele que tirava as melhores notas. Era um menino de destaque. Paulo ele fala isso. Olha só, irmãos, agora nós ficamos nos perguntando, né? Com todo esse preparo que Paulo recebeu, essa educação, as características de Paulo, esse vigor que ele tinha em fazer tudo com excelência, de se destacar, e esse homem perseguindo a igreja, né? Era um desperdício para o reino ter um homem desse do outro lado. Mas olha só o que Deus faz, né? E aí no capítulo 9 nós vemos a conversão de Paulo. Eu aqui não vou ler para ganhar tempo, mas nós vemos que Paulo ele está indo no caminho de Damasco, de repente ele vê uma luz que faz com que ele caia no chão e fica cego. E ali o Senhor se revela para ele e fala que vai fazer dele
um vaso nas suas mãos. Né? E depois Deus ele manda ali a Ananias ir até a casa, até o encontro de Saulo, em que Ananias ele ora com Saulo e ele volta a andar, a enxergar, e depois de batizado, o versículo de número 18, né? Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado depois de comer e recuperou as forças. Meus irmãos, olha só o que Deus faz. Então, um homem excelente para o reino, de repente ele se converte. Imagina, irmãos, aquele atacante que sempre faz gol no seu time e de repente seu time contrata. Acabou o problema. Pelo menos atrapalhar, Saulo não vai mais, né? Ele se converteu. Então, a igreja, irmãos, imaginem só a igreja em Jerusalém, deve ter soltado fogo, deve ter feito uma recepção de honra para Saulo. Afinal de contas, um homem totalmente excelente, né? Academicamente falando, um homem com vigor, uma energia para trabalhar, se converteu. Olha só, irmãos, e aí o que acontece com Saulo? Né? Nós imaginamos que a igreja de Jerusalém vai receber ele com fogos. Gálatas capítulo 1, falei para os irmãos marcarem aí, irmãos. Gálatas 1, do 15 ao 17, vai falar o seguinte, olha só. Então, depois que Paulo se converte, ele fala o seguinte, né? Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Olha só, 17. Tampouco subi a Jerusalém, para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então ele não foi para Jerusalém. Jerusalém era a capital da igreja naquela época. Jerusalém era a sede da igreja, né? Onde tinham os obreiros, onde tinham os discípulos. E ele não foi para Jerusalém, ele foi para a Arábia e depois volta para Damasco. Quero que os irmãos vão comigo em Atos capítulo 9 e leiam 23 ao 25. Decorridos muitos dias, né? Só voltando um pouquinho, irmãos, Atos 9, a partir do versículo de número 20, fala que logo começou, Paulo, né? Logo começou a pregar nas sinagogas em Damasco que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então depois ele vai para a Arábia e volta para Damasco. O versículo 23 conta isso. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram, comum acordo, matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade, a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Olha só, irmãos. Paulo, que perseguia, teve que fugir num cesto por cima do muro para não ser morto. Olha só. E tudo isso fazendo parte dos planos e propósitos de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 18 ao 20, que diz o seguinte: depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus e não minto. Então, ele vai para Jerusalém após 3 anos, né? Agora, irmãos, olha só que interessante. O versículo de número 26 vai falar que quando Paulo esteve em Jerusalém, Atos 9, 26, fala o seguinte: quando chegou a Jerusalém, olha só, tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. E aqui, irmãos, aqui pega, porque quando você se converte, as pessoas não acreditam na sua conversão, é algo assim que realmente machuca, né? Porque as pessoas elas não acreditam de fato que possa haver conversão. Porque conversão é um ato milagroso, como que alguém que roubava não rouba mais, alguém que matava não mata mais. E como que Paulo, com esse histórico que ele tinha de perseguidor, como assim ele se converteu? Então os discípulos tiveram também medo dele e não o receberam. Agora, irmãos, olha só o que Deus faz. Deus coloca uma pessoa no caminho de Paulo. Versículo 27 fala assim: então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome
do Senhor, né? Só que ele não fica muito tempo em Jerusalém. O versículo de número 30 fala assim, né? Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Olha só, irmãos, mandaram ele de volta para sua terra natal. Mas como que um homem, irmãos, tão preparado, tão capacitado para ser um discípulo, ele foi desprezado assim, né? Como que um homem desse, que igreja rejeitaria um obreiro desse? Um homem totalmente capacitado, como nós já vimos aqui as suas credenciais, mas Deus coloca um homem chamado Barnabé, que faz com que ele comece a se adaptar à igreja, que ele já sofreu uma rejeição. Isso é normal, né, irmãos? Quando você entra numa empresa, numa escola, numa igreja, infelizmente tem ali um grupo que é mais difícil de você entrar. E se não tiver alguém, se você entrar com alguém conhecido, é mais fácil. E Barnabé foi usado por Deus para fazer Paulo entrar ali entre os discípulos. Então nós vemos que Barnabé, ele é esse homem que vai fazer o caminho de Paulo ser um pouco mais fácil, né? Irmãos, e depois Paulo fica ali em Tarso, deixado de lado, até que Atos capítulo 11, já estamos chegando lá em Antioquia, hein? Atos capítulo 11, versículo 19 a 24. Irmãos, prestem atenção nesses versículos. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Olha só, este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Irmãos, quando aquela igreja que nós falamos, ela é dispersa, chega até Antioquia por causa da perseguição, a igreja ali começou a crescer. Então, Jerusalém, como era a sede, a capital, ela manda Barnabé para supervisionar e para cuidar da igreja. E Barnabé chegando ali, ele vê toda aquela igreja, toda aquela euforia e começa a cuidar da igreja. Olha o que Barnabé faz, irmãos, versículo de número 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando encontrou, levou-o para Antioquia. Olha só, irmãos, na época não tinha WhatsApp. Imagine como foi para Barnabé. Ele não tinha contato, talvez, por cartas com Paulo, mas não foi aquela coisa de pegar o celular, vai lá nos contatos, manda mensagem para Paulo e marca um encontro, marca um café. Não foi assim, irmãos. Olha só, Deus, o Espírito Santo, coloca no coração de Barnabé para ele ir até Tarso para buscar Paulo. Alguns comentaristas dizem que já tinha se passado 10 anos. E Paulo estava ali, esquecido, talvez questionando o seu chamado, questionando o seu ministério, questionando se por que será que Jesus apareceu para ele para deixar ele em Tarso, isolado, sem fazer nada, né? Mas nós vemos que Barnabé vai até Tarso à procura de Saulo. Tinha outros discípulos mais perto, irmãos, com certeza. Mas Barnabé, ele foi encorajado pelo Espírito Santo para ir até Tarso procurar Saulo. E quando encontrou, trouxe ele para Antioquia. O versículo continua falando assim: durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Paulo era o mestre, Paulo era aquele que ensinava. Enquanto Barnabé era o profeta, era o homem ali mais na questão espiritual, mais sensitivo, Paulo era o homem da lei, né? Saulo aqui trabalha, né? Saulo. E era o homem que ensinava. Então aqui os discípulos começaram a ensinar por um ano inteiro aquela igreja. Em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. A palavra cristão significa pequenos cristos, pequenas imagens de Cristo. Olha a responsabilidade desses dois homens serem comparados com o próprio Cristo, né? Então, irmãos, aqui nós vemos que Barnabé ele não esquece de Saulo. Barnabé ele foi um auxiliar, um anjo na vida de Saulo. Um homem que primeiro, quando ninguém acreditava em Saulo, ele foi lá e colocou ele na igreja. Depois, quando ele recebeu uma igreja, ele, tem um Saulo, vou lá buscar. Ele vai ser meu auxiliar. Irmãos, talvez você tenha sido um Saulo. Está jogado, está largado, tem um potencial, alguém ali não crê muito em você,
E aí Deus envia o Barnabé na sua vida. Amém. Pode ser que você vai fazer o papel de Barnabé. Que você vai buscar aqueles que estão parados, aqueles que estão encostados, aqueles que estão desencorajados. Amém. Pode ser, irmãos, que na nossa vida tivemos a nossa época de Paulo e a nossa época de Barnabé. Mas fato é, irmãos, que Deus ele sempre está usando alguém. Quando ninguém mais acredita, levanta um Barnabé e vai lá na sua casa te buscar. Aleluia. Né? Fato é, irmãos, que nós só chegamos aqui porque alguém foi até a nossa casa, nosso trabalho e falou de Jesus para nós. Então, irmãos, que nessa noite nós possamos ter essa lição de que Barnabé ele teve esse papel tão importante. Barnabé nem é tanto conhecido na Bíblia, mas ele foi esse homem que ele impactou a vida de Paulo. Ele foi um homem que segurou nas mãos de Paulo e fez Paulo ser quem ele era. Pois bem, quando Barnabé chega lá em Tarso, traz Paulo para junto dele, começa a ensinar e a igreja começa a crescer. Olha só, irmãos, aí você pode pensar, bom, então agora vão enviar eles para uma missão importante. O profeta Ágabo, irmãos, ele fala que havia uma grande fome no reinado, né? E os irmãos resolvem fazer uma mesa do amor ali, né? Eu quero que os irmãos leiam comigo no versículo 30, do capítulo 11, que eles fizeram uma cesta de alimentos, né? E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo. E aqui, irmãos, eu queria destacar também que nenhum trabalho ele é menos importante na obra. Amém. Mas por que pega um homem tão preparado, tão estudado, um homem tão capacitado para levar alimentos para quem precisa? Irmãos, nenhum trabalho na igreja ele pode ser considerado de menor valor, nenhum trabalho na obra ele diminui alguém. Amém. Nenhum trabalho. Aqui Paulo ele faz um trabalho que qualquer pessoa podia fazer. Só que talvez, irmãos, Paulo, pelo grande conhecimento, pelo grande preparo, talvez, não estou dizendo, a Bíblia não fala em momento algum, mas talvez ele devia ser um cara chato, um cara que se achava. Talvez, a Bíblia não fala, mas Deus trabalha nessa questão do ego da pessoa e faz ele fazer trabalhos que às vezes ele pode falar, mas eu fazer isso? Eu? Com todo o meu preparo? Mas Deus coloca Paulo e Barnabé para fazer essa questão. Já estou terminando isso. Depois nós vamos, irmãos, ver lá que Gálatas ele vai falar que Paulo ficou isolado, depois ele voltou, fez a assistência social ali com Barnabé, e depois, irmãos, vamos chegar em Atos, no capítulo 13. Nós vamos chegar no texto que a nossa irmã aqui leu nessa noite e foi colocado como o texto base da nossa palavra nessa noite. Irmãos, Atos capítulo 13, então nós já falamos como a igreja de Antioquia ela foi fundada, quem que era Barnabé e quem que era Saulo. E nós vemos aqui, irmãos, pela primeira vez, por isso que eu falo para os irmãos, que Atos 13 é um divisor de águas. Até então a igreja ela não enviava ninguém, ela era perseguida e se dispersava e ia pregando. Aqui, irmãos, nós vemos pela primeira vez a igreja ela envia pessoas voluntariamente, ela não é mais perseguida. Ela decide enviar, ela se torna uma agência missionária. Então aqui em Atos 13, esse divisor de águas fala que eles adoravam o Senhor e jejuavam, e o Espírito Santo disse, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Barnabé colocado primeiro que Saulo. Os irmãos podem ver que na lista colocada aqui no versículo 1, Barnabé é o primeiro nome e Saulo é o último. Mostrando ali, irmãos, que até então Saulo não tinha toda essa evidência que ele ganha a partir do capítulo 13. Né? Então, irmãos, o que eu quero deixar para os irmãos nessa noite, porque o Espírito Santo falou muito ao meu coração, que Deus ele pode colocar pessoas diferentes para trabalhar juntos. Amém. Ele coloca Barnabé, que é um profeta, ele coloca Saulo, que é um mestre, para que haja um equilíbrio, para que haja um aprendizado mútuo. A igreja não precisa somente de profetas, a igreja não precisa que todo mundo profetiza, a igreja também não pode ter somente mestres, todo mundo ensina. A igreja precisa ter esse equilíbrio. Amém. E quando o Espírito Santo ele vai fazer as equipes, as duplas, ele vai colocar pessoas diferentes para trabalhar junto. Ele coloca Barnabé e Saulo. Para finalizar, irmãos, olha só, esse preceito, essa recomendação de enviar de 2 em 2, Jesus já fazia isso. Jesus, quando ele tinha os seus 12 discípulos, ali em Marcos capítulo 6, ele vai enviar de 2 em 2. E em Lucas 10, quando ele tem os seus 70, ele também envia de 2 em 2.
mostrando ali o companheirismo. E aí, irmão, para finalizar, eu quero que os irmãos abram em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12. Eu quero que os irmãos vão até achar estranho, mas por que Eclesiastes, né? Eclesiastes tem uma recomendação muito interessante. Eu quero que você acompanhe comigo. 4, de 9 a 12 diz assim: é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, irmãos, esse princípio de você ter alguém ao seu lado, ter alguém te ajudando, talvez um Saulo, que você vai ajudar, ou às vezes um Barnabé, que ele vai ser o mais forte ali daquela relação. Mas fato é, irmãos, que Deus ele sempre coloca alguém do nosso lado para nos encorajar, para nos fortalecer, para que quando você está mais fraco, Ele vai lá e te dá uma injeção de ânimo. Quando Ele está fraco, você vai lá e também o anima. Então, irmãos, que nós possamos ter pessoas ao nosso lado para encorajar, pessoas que nós possamos também ajudar no ministério, pessoas que estão caminhando ainda. Chega próximo dela, dá uma forcinha. E aí, irmãos, também quando você estiver fraco, outras pessoas, o Espírito Santo vai enviar pessoas para te ajudar. Isso é fato, isso é bíblico. E para finalizar, irmãos, às vezes você se sente sozinho. Às vezes você acha que essa palavra não se cumpre na sua vida, ninguém parece se importar com você. Mateus capítulo 28 fala que Jesus ele prometeu que quando nós fôssemos enviados, iríamos pregar. E ele promete, capítulo de número 28, e o versículo de número 20, ele fala da seguinte forma: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E olha só a promessa que Jesus faz, a promessa de alguém que nunca mentiu, alguém que não achou mentira, nenhum engano na sua boca. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Isso me faz lembrar, irmãos, do capítulo 1 de Mateus, versículo de número 23, que quando o anjo ele fala, quando aquela profecia está se cumprindo, e o 23 fala que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Irmãos, em momento algum você está sozinho. Amém. Ainda que ninguém fisicamente, ainda que ninguém esteja ao seu lado, ainda que você ache que a sua caminhada você vai estar sozinho, o nosso Jesus chama-se Emanuel, que é o Deus conosco, é o Deus dentro de nós. Que nessa noite, irmãos, você saia daqui com essa convicção que o Espírito Santo, que enviou missionários, o Espírito Santo que direcionou obreiros, o Espírito Santo que fez tanta coisa, ele habita dentro de nós. Que os irmãos possam nessa noite receber essa palavra, meditar. Lê o livro de Atos completo e você vai entender todo o panorama, como que o Espírito Santo trabalha. E nessa noite, irmãos, eu não poderia sair daqui sem fazer um convite para você que não é crente ainda, que ainda não teve esse encontro que Paulo teve um dia. Talvez você não vai ter uma visão, você não vai ver anjos, um clarão, mas se essa palavra falou no seu coração, se essa palavra simples e rápida, se isso aqui que eu trouxe nessa noite, se essa palavra ela aqueceu o seu coração, irmãos, se você quer aceitar Jesus, o convite está feito. Você possa levantar suas mãos, vir até a frente e receber uma oração. E também, irmãos, se você no meio da caminhada se sentiu como Paulo, foi colocado de lado, por algum motivo você distanciou da igreja. Se você nessa noite recebeu o convite de estar aqui, está feito o convite também para que você venha se reconciliar com a igreja. E com certeza o Espírito Santo colocará um Barnabé na sua vida, vai te encaminhar, vai te encorajar, vai te ajudar. Então, irmãos, está feito o convite nessa noite. Tem alguém para Jesus? Alguém quer voltar? Alguém quer voltar à comunhão da igreja? Alguém quer aceitá-lo como Senhor e Salvador? Ninguém? Que o Senhor continue abençoando a nossa igreja aqui no Porto Luva. Abençoe o pastor Paulo Sérgio. Obrigado, Paulo, pelo convite. Faça oração. Irmãos, vamos ficar em pé? Fazer uma oração aqui. Que o Senhor possa falar. Nossa Bíblia, ela
tem histórias que nos impactam, que nos ensinam, mas o Espírito Santo é o melhor para nos ilustrar e nos esclarecer, né? Oremos, maravilhoso Deus, eterno Pai, sou grato a Ti, Senhor, por essa palavra enviada, por aqueles que chegaram até aqui nessa noite, Senhor. O Senhor conhece cada coração, sabe como eles têm vivido, como têm saído de casa, como têm sido as suas vidas, sabe a necessidade. O Senhor conhece todo mundo, Pai, o Senhor conhece a minha escritura, e o Senhor sabe todas as coisas. O que eu te peço nessa noite, Senhor, é que essa palavra venha a entrar nos corações e ela venha fazer morada, que essa palavra venha aquecer os corações e que cada um aqui, Senhor, tenha certeza de que o Senhor enviará pelo Espírito Santo Consolador, irá fazer uma grande obra, Senhor, nessas vidas. Que aqueles, Pai, porventura que estão afastados possam retornar, que aqueles, Senhor, que não são crentes ainda possam aceitar o como Salvador. E eu creio, Senhor, que independente da situação, o Senhor, Pai, recebe os altos céus. E eu creio que o Senhor tem um grande propósito chamado na vida de cada um. Abençoe, Senhor, essa igreja, que ela venha crescer na graça, no conhecimento do seu pastor, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.